que é outra pessoa? É só um outro sujeito. É uma pessoa que convive entre nós. Pode ser os nossos pais, a nossa família, pode ser as pessoas do nosso trabalho. E o quão isso atrapalha a vida da gente, né? A gente não para pensar sobre isso, mas a gente interpreta um outro como algo que a gente quer ser, né? A gente não olha pra gente. A gente não olha que cada ser, cada pessoa é um ser humano diferente. Mas a gente fala sobre esse tipo de assunto e alguém deve estar pensando: ah, mas eu já sei disso. E quando a gente pensa sobre isso, a gente não traz para nossa realidade, porque toda hora a gente quer ser o outro, toda hora a gente quer ter as coisas do outro, a todo momento a gente quer ter o cabelo, quer ter a roupa, quer ter o carro, quer ter a casa, quer ter o bicho de estimação, quer estar lá naquele mesmo lugar. E aí você não olha para você, você não consegue se enxergar como uma pessoa com potencial de você mesmo ter aquilo ali, de você mesmo buscar o que você quer, ou nem ser a mesma coisa, né? A gente fica se perturbando sentimentalmente por isso, sem necessidade, né? A gente tem um potencial imenso dentro da gente, de capacidade, e que está lá, escondido, atrás das neuroses da vida, atrás dos desejos, atrás de momentos, atrás sempre de um novo amor, de carinho. E a gente não consegue enxergar isso, que é uma crença, são memórias, né, guardadas e armazenadas que nós aprendemos. E aí a gente fica buscando sempre esse outro. A gente sempre fica buscando esses objetos. O que é isso, Davi? Não, o que você está falando? É que, como eu expliquei no começo do vídeo, e que esses objetos é justamente as coisas, sonhos, e a gente não consegue enxergar e ver dentro da gente qual é o nosso propósito, qual é a nossa vontade. A gente só fica olhando para os lados. A gente trabalha para conquistar coisas que o outro já tem. Mas, olha, veja de uma maneira mais ampla, certo? Não de uma maneira restrita. A gente olhar da maneira restrita, tem o básico, né? As necessidades, né? Um teto para ficar, comida. De maneira mais abrangente, a gente pode enxergar como o materialismo realmente real, né? De vontades, né? De quereres, desses sonhos que a gente teve quando era criança, desses sonhos quando a gente era adolescente, que a gente foi armazenando e guardando, e até sonhos e desejos que nós nem temos mais, ou que a gente não acredita, né? Que possamos conquistar ou ter, porque a gente fica preso em narrativas modernas dizendo que a gente tem que ter isso e aquilo, mas não, né? A gente não tem que ter isso e aquilo, cara. A gente tem que ter o que a gente quer, cara. Tem que ter o que a gente almeja dentro da gente. Às vezes a gente fica buscando desejos que não precisam, né? Fica intensificando vontades desnecessárias. A gente não para pensar que realmente, será que é isso que eu quero, né? Será que é isso que realmente é a busca, né, da minha necessidade real? Porque existem necessidades simbólicas, né? Existem necessidades ilusórias passadas pra gente nesses vídeos, né, que ficam passando aleatoriamente, né, nas redes sociais. A gente fica se iludindo com isso, né? Tem que parar, ser mais conscientes, né, das nossas ações e comportamentos, né? Como essas coisas vão ser desejantes pra gente, significantes pra gente. A gente não para pra pensar nisso. A gente só imagina, né? E vai focando naquilo, e às vezes o foco real não é aquilo, né? O foco real tem que estar no papel, né? Tem que pegar, né, um caderninho, né? Quando eu atendo meus clientes, eu falo que é o caderno da vida. O que é esse caderno da vida? É o caderno do nosso planejamento, seja ele familiar, profissional, né? Seja ele de saúde, seja ele financeiro, seja ele, enfim, espiritual, né? O quão almejo para conquistar aquilo ali, ou ter aquilo ali como uma qualidade de vida, né? E aí a gente tem esse caderninho, a gente vai anotando, né? Tudo nesse caderninho. Tudo que sai da nossa cabeça a gente vai anotando e a gente vai interpretando, né? Essas anotações que saem do nosso inconsciente. Essas palavras, né? E esses pensamentos que a gente conversa diariamente são coisas que você fala e você não consegue entender porque você está falando aquilo ali. O que você até faz diariamente, né? O que você age diariamente com as pessoas ao seu redor, né? E você não sabe por que você age daquela maneira. Às vezes você nem sabe nem o que você está falando, né? Até o que sai da boca você não sabe. E aí as pessoas entre elas ficam falando, né? O fulano foi daquele jeito, o fulano fez aquilo, por que ele fez aquilo, por que ele foi grosseiro, por que ele foi arrogante, e a gente não consegue enxergar. Foda isso. Então eu queria que vocês olhassem isso de uma maneira mais profunda, né, na vida de vocês parassem mais para ficarem sozinhos, né, com vocês mesmos. Isso é muito importante.
né? O tédio é importante para a vida, para a gente conseguir se conectar com nós mesmos, seja de qualquer maneira, né? Seja escutando uma música, seja pintando, cozinhando, seja deitado na cama, descansando, escutando o som, ou então até olhando para o teto. Eu acho que isso não é perca de tempo. Você é se conectar com seus próprios pensamentos, sabe que pensamentos estão diariamente na nossa cabeça e toda hora, né? Pensamento negativo, negativo, positivo. Uma hora você está muito feliz, outra hora você está muito triste e a gente não consegue entender por que essas coisas acontecem. Então, ficar sozinho é um momento dignificante para você mesmo, de verdade, né? Tem hora que a gente tem que sair dos ruídos, né? Esses ruídos diariamente, né? Vozes, vídeos, né? Situações e que não deixa a gente se enxergar como você mesmo. Solitude e solidão, né, são conceitos bem diferentes. Então eu queria que vocês parassem para pensar mais nisso, parassem para planejar mais a vida de vocês e sair um pouco desse automático, né, de só fazer, acordar e praticamente ficar nessa rotina aleatória e automática. Então esse foi o vídeo de hoje. Então mais uma vez, espero que vocês se inscrevam no canal, vocês curtam o vídeo e também comentem, né? Falem sobre algum assunto específico que vocês querem, né? Que eu fale, que eu, né, repasse para vocês. Vai ser bem legal essa conversa. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.